Graça e paz da parte do nosso Senhor. Aqui quem fala é o teu irmão em Cristo, Ginaldo. Esse é o canal que fala do amor de Deus, o canal que fala da graça de Deus. E eu já quero te convidar a continuar conosco até o final dessa mensagem, porque nós temos mais uma mensagem acerca da graça de Deus. Meus amados e queridos irmãos, é uma honra para mim estar aqui ministrando essa palavra para você. É defendido que haverá uma segunda volta de Jesus, que nesse caso, olhando pela Bíblia, já seria a terceira volta, porque a segunda já aconteceu, de Jesus vindo sobre as nuvens, onde a trombeta vai soar, onde os mortos sairão dos túmulos e, consequentemente, os que estivermos vivos serão arrebatados e estarão para todo sempre com o Senhor. Pelo menos essa é a visão que a igreja ou que a religião passou para mim, passou para você, tem passado para você, e muitos creem nisso e vivem dizendo: Senhor, tomara que o Senhor volte logo, tomara que o Senhor volte logo para acabar com esse sofrimento aqui na terra, tomara que o Senhor volte logo. Já ouvi muitas pessoas dizerem isso: tomara que o Senhor Jesus volte logo para arrebatar a sua igreja, porque quando isso acontecer, nós estaremos para sempre adorando ao Cordeiro, e aí não haverá mais pranto, não haverá mais fome, não haverá mais nada de ruim. A terra vai ficar, quem ficar no arrebatamento vai ficar para a tribulação, e tantas outras afirmações que nós já ouvimos aí ao longo do tempo. Você há de convir comigo que essas são afirmações inerentes ao pessoal que acredita de fato, de verdade, nessa volta de Jesus, da forma como eles desenham, da forma como eles fantasiam, da forma como eles têm aí aprendido ao longo dos séculos. Mas vamos voltar para o que nós iniciamos falando. Vejam só, dizem que Jesus vai voltar, e em um diálogo em que Jesus estava conversando com algumas pessoas, ele disse exatamente que aquelas pessoas que estavam diante dele, ouvindo a sua voz, não experimentariam a morte até virem ou até verem o Filho do Homem voltando. E quando ele fala do Filho do Homem, obviamente ele falava dele, ou ele se referia à pessoa de Jesus, né? Então vamos lá, Mateus capítulo 16, dos versículos 26 até o 28, eu vou ler para você o que está escrito nesses versículos. Vamos lá, eu vou ler para você. Pois que proveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Versículo 27. Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. Verso de número 28. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui estão que não provarão a morte até que vejam o Filho do Homem no seu reino. A pergunta que não quer calar quando nós lemos esse texto é: Jesus estava conversando com algumas pessoas aqui, amados. Eu quero que você preste atenção pelo menos nessa parte do versículo, tá bom? Jesus estava conversando com algumas pessoas. E aí, Jesus olha para eles e diz o seguinte: alguns dentre vocês que aqui estão não irão provar a morte até que vejam o Filho do Homem vindo no seu reino. Eu fiz essa pergunta no vídeo passado e eu vou voltar a fazê-la agora. Se Jesus ainda vai voltar, onde estão essas pessoas? Onde estão esses homens? Aí, meus amados, algumas pessoas vão dizer: mas esse irmão é incrédulo, esse irmão não crê na palavra, esse irmão agora está distorcendo a Bíblia, porque eu já ouvi algumas pessoas me dizerem pessoalmente isso. Já ouvi algumas pessoas me dizerem: mas Ginaldo, isso não tem cabimento, isso não existe, o que você está pregando é uma heresia, isso que você está pregando não faz sentido. Por que elas dizem que não faz sentido? Porque elas aprenderam assim. Porque elas aprenderam que tudo aquilo que eu falei no início vai acontecer assim. Só que a gente precisa ler a Bíblia
analisando o tempo, a forma como foi escrita, para quem foi dito, o livro histórico de Mateus não deixa dúvidas acerca dessas observações das quais nós fazemos. Basta que você tenha os teus olhos iluminados, a tua mente não seja fechada pela religião, para que você possa olhar para um versículo como esse e ter uma visão diferente. Olhar para um versículo como esse e não levá-lo e não entendê-lo como a religião te ensinou a vida toda. Não, irmãos. Eu quero dizer para você que Jesus estava conversando com pessoas e ele disse, olha, não provarão a morte. E até onde eu sei, não provar a morte é não morrer. Amados, quando eu afirmo que Jesus ainda vai voltar, eu estou dizendo que ele mentiu quando ele disse isso. Eu estou dizendo que Jesus mentiu quando ele falou essas palavras. Então não faz sentido eu afirmar aqui que Jesus ainda vai voltar, sendo que o próprio Jesus disse que pessoas que o ouviram não provariam a morte. Tá? Então são essas coisas que às vezes a gente não consegue entender. Mas falando sobre isso, eu tive uma pessoa que comentou, não vou citar o nome da pessoa nem do canal aqui, mas eu quero falar um pouco sobre o que essa pessoa me disse. Essa pessoa me falou o seguinte: irmão, pregue a palavra. Eu não posso, isso a pessoa me dizendo no comentário dela, eu não posso pegar a Bíblia e forçar as pessoas a acreditarem na mesma coisa que eu. E ele, mais uma vez, ele falou no comentário, irmão, pregue a palavra. Ele falou bem assim para mim, pregue a palavra. A pergunta, amados, que eu faço é a seguinte: pregar a palavra aqui significa exatamente o quê? Eu vou abrir a Bíblia em um livro como, por exemplo, 1 Reis, capítulo 5, eu vou pegar ali a história de Naamã e aplicar os 7 mergulhos de Naamã para alguém nos nossos dias e dizer que se essa pessoa mergulhar 7 vezes em algum rio, num tanque, elas vão ficar curadas. É isso que é pregar a palavra na sua maneira de ver, na sua maneira de pensar? Pregar a palavra aqui significa eu abrir a palavra, abrir a Bíblia e pregar a lei como uma imposição para que seja seguido à risca aquilo que está na lei. Pregar a palavra significa que eu abri a minha Bíblia em Malaquias capítulo 3, versículos 8 a 10 e fundamentar que com isso você é obrigado a trazer todos os dízimos à casa do tesouro. Pregar a palavra é isso. Se pregar a palavra é isso, me perdoem, me desculpem, mas eu não prego esse tipo de palavra. Porque se pregar a palavra for dizer para você que você tem que ser dizimista, se pregar a palavra for dizer para você que você tem que trazer os dízimos, trazer todos os dízimos à casa do tesouro, eu vou ter que te apresentar a casa do tesouro. E até onde eu sei, a casa do tesouro caiu em 70 depois de Cristo. A casa do tesouro a qual Malaquias se refere, caiu. Foi o templo de Salomão, foi o templo de Herodes, o templo suntuoso lá de Jerusalém que caiu no ano 70. E hoje, esse templo não existe. Como eu posso te dizer para levar os donativos, as ofertas para a casa do tesouro, já que a casa do tesouro não existe mais? Então, resumindo essa questão aqui, para finalizar essa parte onde falamos de pregar a palavra. Então, se pregar a palavra, meus amados, for impor a você com autoridade pastoral, por exemplo, usando a prerrogativa de evangelista ou de pastor ou de quem quer que seja, para dizer que você tem que fazer, que você tem que cumprir os preceitos da lei de Moisés, isso não é pregar o evangelho, isso não é pregar a palavra, isso não é anunciar as boas novas. Que me desculpem aqueles que fazem, mas não é. Isso não é pregar as boas novas. Está escrito em João capítulo 21, versículo 20, um texto onde o Senhor Jesus, ou Jesus de Nazaré, enquanto esteve aqui na terra, andando e conversando com as pessoas, ensinando o evangelho do reino, e ele falou o seguinte: Pedro, voltando-se, viu
que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que na ceia se recostara também sobre o seu peito, e que dissera: Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus: Senhor, e deste, que será? Disse-lhe Jesus: Se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa? A ti, segue-me tu. Então, essa conversa aqui estava acontecendo entre Jesus, Pedro e alguns discípulos ali, onde eles falavam sobre João, o discípulo amado, o discípulo que havia se recostado no peito de Jesus ali quando eles estavam fazendo a última ceia ou a última Páscoa a qual Jesus participou. Então ele questiona a Jesus acerca disso, do que iria acontecer com ele, porque primeiro Jesus já havia dito que Pedro, o que iria acontecer com Pedro, como Pedro iria glorificar a Deus na sua morte, e foi indagado acerca de João. E Jesus deixa muito bem claro para Pedro e para aqueles que ali estavam que importava que eles seguissem a Jesus, porque quanto a João, se o Senhor quisesse que ele estivesse vivo ou que ele ficasse vivo até a sua volta, o que importava para Pedro ou quem quer que seja? Então, mais uma vez, nós direcionamos a pergunta: se o discípulo amado, se João, para que Jesus já tenha que voltar ainda, João tem que estar vivo, porque Jesus disse que importava que ele estivesse vivo quando o Filho do Homem voltasse, quando Jesus voltasse. Então, somente por aí a gente já começa a perceber uma série de coisas que acontecem nesse pensamento futurista da religião, que a conta não fecha. A conta não tem como fechar. Primeiro, Jesus conversa com algumas pessoas há quase 2000 anos atrás e diz para elas que elas estariam vivas quando ele voltar. Agora Jesus diz para Pedro e os demais que se ele quisesse manter João vivo até que ele voltasse, o que importaria para aquelas pessoas? E isso aconteceu porque João escreveu o livro do Apocalipse. Todo o Novo Testamento foi escrito antes do ano 70, para não ficar dúvidas, e a gente percebe aqui, amados e queridos irmãos, que esse pensamento do futurismo, ele cai por terra quando nós lemos textos assim. Livro histórico de Lucas, capítulo 11, versos de 50 a 51, diz assim: Para que desta geração seja requerido o sangue de todos os profetas que desde a fundação do mundo foi derramado, desde o sangue de Abel até o sangue de Zacarias, que foi morto entre o altar do templo e o templo. Assim vos digo, será requerido desta geração. Jesus estava apontando diretamente para aquela geração, para aquele tempo, para aquela geração, ou seja, para a geração a qual ele fazia parte. Era daquela geração que Jesus estava dizendo. Mas os futuristas vão pegar aqui e dizer: não, mas a Bíblia tem que partes que se cumpriram em 70, de fato. Eu já ouvi muitos teólogos afirmarem isso. 70 DC aconteceu essas profecias as quais Jesus diz de Mateus no capítulo 24 até o versículo 31. Então essas coisas aconteceram, mas as outras coisas até o final do capítulo são coisas que ainda vão acontecer. Isso você já deve ter ouvido alguns teólogos falarem sobre essa questão. Muitos teólogos afirmam isso. E aí nós vamos olhar para o livro histórico de Lucas e vamos ver essa passagem aqui que corrobora com aquilo que nós estamos dizendo desde o começo desse pequeno vídeo. Jesus disse de forma bem clara que seria cobrado daquela geração, daquele povo, que aquele foi o povo que rejeitou o Messias, aquele foi o povo que rejeitou, além de rejeitar o Messias, ainda o levou para a cruz. Aqueles foram as pessoas que receberam os profetas e os mataram.
O sangue seria cobrado daquela geração. Então eu e você que vivemos ou que nascemos depois da obra consumada, não temos nada que prestar contas daquele sangue que foi derramado. Aquele sangue foi derramado por aquelas pessoas e eles teriam que arcar com as consequências. O juízo de Deus viria contra aquela geração. O juízo de Deus viria contra aquele povo. Então, quando eu pego a Bíblia e manobro ela para trazer para o futuro, quando eu pego os textos bíblicos, envergo eles e trago para o futuro, eu estou chamando o meu Senhor de mentiroso. Eu estou dizendo que aquele que morreu na cruz, aquele que foi sem pecado, eu estou dizendo que aquele que veio para cumprir a missão, que revestiu o Espírito de Deus e esteve entre os homens, está mentindo. E eu não estou aqui para dizer que ele mentiu, pelo contrário, eu estou aqui para afirmar categoricamente, confiar e crer em tudo o que ele disse e tudo já aconteceu. Tá? Então, esse é o nosso pensamento. Esse é o pensamento daqueles que creem na escatologia consumada. Esse é o pensamento daqueles que acreditam na escatologia consumada. Para finalizar, Mateus 24, versículo 34, diz o seguinte: em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam. O contexto desse capítulo 24, lá no começo, a gente vai ver um diálogo entre Jesus e os discípulos, falando sobre o templo de Jerusalém, que aquele templo não ficaria pedra sobre pedra sem que tudo seria derribado. E tudo isso aconteceu. E aqui no versículo 34, Jesus fala que não fica, que seria para aquela geração e que todas as coisas, ele não disse a metade delas, ele diz todas as coisas iriam acontecer naquela geração. Então a gente tem que observar o seguinte, em verdade vos digo que não passará essa geração sem que todas estas coisas aconteçam. Todas, ele está falando todas na sua totalidade. Então tudo aconteceu segundo a palavra do Mestre. Um beijo no teu coração. Fiquem todos com Deus. No nosso próximo vídeo nós vamos estar trazendo um novo assunto e eu espero contar com você. Fiquem todos com Deus. Melhor dia, melhor noite, melhor tarde, melhor madrugada. Não sei a hora que talvez você assista esse vídeo, mas se você assistiu e você entendeu a mensagem que foi passada, deixa nos comentários e que Papai do Céu continue derramando das suas maravilhas sobre a tua vida. Fica na paz e até o próximo encontro.